E aí, povo do YouTube, conheça alguns medos da história da humanidade. Prepare a pipoca, não deixe queimar. A história do medo é a história das reações humanas às ameaças percebidas, que variam conforme o contexto cultural, social e histórico. Aqui está um panorama sobre como o medo evoluiu ao longo do tempo. Pré-história e antiguidade. Nos tempos pré-históricos, os medos eram primariamente ligados à sobrevivência. Os seres humanos temiam predadores, desastres naturais e a escuridão, que representavam ameaças imediatas e concretas. Esses medos eram essenciais para a sobrevivência e moldaram muitos comportamentos humanos. Com o desenvolvimento das primeiras civilizações, os medos começaram a incluir aspectos mais complexos. Além das ameaças naturais, surgiram medos de origem social e cultural, como o medo de desagradar os deuses, que poderiam enviar pragas, desastres naturais ou outras punições. Textos antigos, como a Bíblia e a mitologia grega, refletem esses temores e mostram como eram usados para explicar fenômenos naturais e sociais. Idade Média. Na Idade Média, o medo foi fortemente influenciado pela religião. O medo do inferno e da condenação eterna eram proeminentes, fomentados pela Igreja como uma forma de controle social. Além disso, havia um grande temor de bruxas, demônios e seres sobrenaturais, que eram frequentemente responsabilizados por desastres naturais, doenças e outros males inexplicáveis. A peste negra no século XIV exacerbou o medo da morte e do desconhecido. O terror das doenças, muitas vezes vistas como punições divinas, permeou a sociedade, resultando em reações extremas como perseguições e pânico generalizado. Idade Moderna. Com o advento do Iluminismo e o avanço da ciência nos séculos XVII e XVIII, houve uma mudança gradual na percepção do medo. Explicações racionais começaram a substituir crenças supersticiosas. No entanto, novos medos emergiram, como o medo da criminalidade urbana, especialmente nas crescentes cidades industriais. Século XX. O século XX trouxe novos tipos de medo, refletindo mudanças rápidas na sociedade e na tecnologia. As duas guerras mundiais geraram um medo profundo de conflitos globais e das armas de destruição em massa. A Guerra Fria introduziu o medo do comunismo, da espionagem e da aniquilação nuclear. Além disso, o século XX viu o surgimento de medos relacionados à saúde pública, como a pandemia de gripe espanhola em 1918, e mais tarde, o medo do HIV/AIDS, nas décadas de 1980 e 1990. Século XXI. No século XXI, os medos continuam a evoluir. O terrorismo, especialmente após os ataques de 11 de setembro de 2001, se tornou uma preocupação global, assim como os medos relacionados a desastres naturais exacerbados pelas mudanças climáticas. Pandemias como a de Covid-19 também ressuscitaram medos antigos de doenças e isolamento social. A era digital trouxe novos medos, como o medo da privacidade online, das cyberameaças e da inteligência artificial. Questões como a automação e a perda de empregos também provocam ansiedade na sociedade moderna. Conclusão: a história do medo é complexa e multifacetada, refletindo as mudanças na forma como os seres humanos interagem com o mundo ao seu redor. Embora as causas do medo possam mudar, a emoção em si é uma constante na experiência humana, moldando comportamentos e culturas ao longo dos milênios.